Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um aulão super legal, super empolgante e super informativo. E hoje o nosso público é professores e educadores e todos aqueles interessados em educação. Então, já compartilha isso aqui, esse conteúdo, com aquele professor que você conhece, com aquela mãe, com aquele pai super interessados em educação, em participar da vida escolar dos seus filhos, super engajados em melhorar a educação no nosso país, para assistir essa aula junto com a gente. Esta aula não é ao vivo, mas eu estou aqui no chat respondendo as perguntas de vocês, então vocês podem me mandar qualquer coisa agora, que sou eu, pessoalmente, via internet, via tecnologia, respondendo para vocês. Nosso tema de hoje é: a escola não precisa ser chata. Educação positiva, aprendizagem criativa. Então, um pouquinho sobre mim. Eu sou pedagoga, neuroeducadora, educadora especializada em disciplina positiva, psicopedagoga, especializada em transtornos do espectro autista. Eu sou, aqui está repetindo, especializada em neuroeducação, mestranda em tecnologias para a educação, consultora de encorajamento e em empoderar pessoas no ambiente de trabalho. As minhas áreas de atuação são treinamento e desenvolvimento de pessoas. Hoje eu tenho um Instituto Educação Positiva e lá tem alguns cursos, principalmente para pais, né? Eu tenho 4 cursos hoje para pais, uma mentoria para professores, uma mentoria de encorajamento e está saindo do forno a mentoria para profissionais executivos que querem melhorar a sua liderança. A nossa conversa hoje é sobre educação positiva, cérebro humano e escola criativa. Então fica ligado, eu sei que esse comecinho aqui foi um pouco extenso, mas o conteúdo vale muito a pena. Fica aqui comigo até o final e que você vai aprender muito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo esse material que eu estou usando aqui para essa apresentação, ele está disponível gratuito no meu site, institutoeducaçãopositiva.com. E aí você vai lá em materiais e você vai conseguir baixar esse e-book, tá bom? Então, o que é educação positiva? Ela é uma abordagem educacional desenvolvida e baseada em neurociências, disciplina positiva de Alfred Adler, Rudolf Dreikurs e Jenny Nielsen e na comunicação não violenta. Tem como objetivo encorajar crianças e adolescentes a tornarem-se responsáveis, respeitosos, resilientes e com recursos para solucionarem problemas por toda a vida. É uma filosofia baseada nos princípios da firmeza e da gentileza, que não acredita em punição, castigo ou recompensa como forma efetiva de educar. Quando eu falo isso, as pessoas torcem o nariz e elas não acreditam que isso é possível. Mas hoje muitos estudos científicos, graças a Deus, estão disponíveis aí para comprovar essa abordagem maravilhosa que é a educação positiva. Tá? Tanto em casa, na escola, como no ambiente de trabalho, existem várias nomenclaturas, né? No ambiente de trabalho usa-se muito soft skills, e esses soft skills, os profissionais adultos, 30, 40 anos, estão aprendendo a desenvolver agora. E a educação positiva, ela desenvolve isso desde cedo nas crianças. Você pode começar desde bebê, você que é pai, mãe, ou você que é cuidador de creches, né? Você começa a desenvolver isso na criança, desde bebezinho, e ela vai levar todas essas habilidades que hoje nós batalhamos para desenvolver, ela já vai ter lá na vida adulta. Isso não é incrível? Bom, acho que eu me perdi um pouco aqui, vamos lá. Tá. Então, o que quer dizer a firmeza e a gentileza? Eu fiz essa frase aqui, eu já nem sei mais se eu me inspirei na Jenny Nielsen, que tem tantas frases maravilhosas, ou se isso saiu da minha cabeça, porque as coisas se misturam, mas, de qualquer forma, vamos dar o crédito a Jenny Nielsen, a mãe da disciplina positiva aqui, a criadora de toda essa abordagem, né? Ela que compilou todo o material ali, colocou lindo pra gente, em formato de vários livros e cursos e certificações.
Então, o que quer dizer essa abordagem firme e gentil? Quando nós somos gentis com a criança, nós mostramos que temos respeito por ela. E quando somos firmes, nós mostramos à criança que ela precisa ter respeito conosco e com a situação. Em outras palavras, na palavra da Dina Answer, ela diz assim, que a gentileza é mostrar respeito pelo outro e a firmeza é mostrar respeito por nós. Isso é incrível. Isso resume muito essa abordagem firme e gentil que a gente tanto fala. Na educação positiva, os erros são ótimas oportunidades para aprender. Por isso que eu falo que não existe culpa aqui. A gente faz dos erros a fonte de aprendizagem, né? Porque nós sabemos que é errando que se aprende, que ninguém nasce sabendo e que a prática leva à perfeição. Então, por que será que ficamos tão irados quando as crianças erram? Conta para mim aqui nos comentários, por que é que você fica tão irritado? O que desperta em você quando a criança ela faz algo de errado, quando ela atrapalha a sua aula, quando ela grita, quando ela cutuca um colega, quando ela derruba o estojo de latinha no chão? Por que você fica tão irritado? Rudolf Dreikurs dizia assim como as crianças precisam de treinamento, os pais também precisam ser treinados. E aí eu acrescento, os professores também precisam ser treinados. O treinamento consiste em aprender novas respostas às provocações das crianças e que pode levar a novas atitudes e abrir novos caminhos onde florescem relacionamentos harmoniosos. Então, você que é professor que está assistindo aqui, conta para mim os seus maiores desafios em sala de aula. Eu quero saber para que eu possa te ajudar também, tá bom? Vai contando para mim aí. Pais e professores precisam aprender para educar. A gente precisa sair daquela posição que a gente tem do adulto detentor do saber, porque eu tenho mais experiências de vida, e tentar aprender, né, estudar. Eu sempre falo que estudar, educar é uma ciência. Assim como a matemática, o português, a gente precisa estudar para poder educar as crianças. A gente precisa ter informações sobre elas para poder intervir no comportamento delas. Então, a gente não pode esperar resultados diferentes se a gente continua fazendo igual. A gente não pode esperar que a criança nos respeite se a gente continua desrespeitando a criança constantemente. Quando a gente faz isso, quando a gente se coloca na posição de eu mando, a gente está ensinando isso para a criança. E ela vai repetir o nosso comportamento, ela vai repetir o nosso comportamento com os amigos e com nós mesmos, adultos. Ela vai querer fazer o que ela quer, ela vai querer mandar também. A educação positiva, isso é muito importante. Não é uma receita de bolo pronto e nem um manual completo de como educar. Ela nos ensina sobre o comportamento humano. Ela nos dá ferramentas para gerir nossas emoções, nos autorregular e assim podermos lidar com as emoções das crianças. E tudo isso começa no nosso cérebro. É muito importante essa informação. Inclusive, lá no meu Instagram, eu estou destrinchando as emoções. Cada dia eu coloco uma emoção diferente e explico sobre ela. Por quê? Porque a educação positiva, ela nos fala muito, né? Essa abordagem da disciplina positiva, ela nos diz muito sobre como respeitar a emoção da criança e ajudar a criança a lidar com essas emoções, principalmente as grandes emoções. Só que o que acontece é que a gente não tem ferramentas suficientes nem para lidar com as nossas próprias emoções. Então, a gente primeiro precisa se conhecer para poder ajudar a criança. E isso entra muito na parte do encorajamento, que é uma das mentorias que eu tenho, que inclusive ela está disponível lá no meu site para você preencher uma pesquisa se você tem interesse em fazer essa mentoria, para eu poder montar a turma. Então, essa abordagem, essa parte da abordagem da disciplina positiva para nós adultos é muito importante, porque se conhecer é se amar e também poder ajudar os nossos filhos. A gente precisa primeiro se conhecer para poder ajudar os nossos filhos e os nossos alunos também, tá? Então, vamos lá, vamos falar do cérebro humano, porque a gente sabe muito sobre o corpo, né, da criança, mas a gente sabe muito pouco sobre aqui, ó, a mente. Como funciona a mente dela? O que acontece? O que passa ali por dentro?
Então, vamos aprender. O nosso cérebro, ele é dividido em 2 hemisférios. Eu queria muito ter um cérebro aqui, 4D, que eu acho que chama, para poder explicar sobre ele para vocês. Eu acho muito interessante, ainda vou comprar um. Calma, é que ele é meio caro, mas eu ainda, no futuro, nossas lives terá um cérebro aqui na minha mão, de plástico, óbvio, para a gente poder aprender mais sobre ele. Então, o nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios. E apesar dessa divisão, né, nem eu entendi o que eu escrevi aqui, então vamos lá. O nosso cérebro, ele é dividido em 2 hemisférios, o direito e o esquerdo, tá? E apesar dele ser dividido, dele ter essa divisão, né, o direito é mais emocional, o esquerdo é mais racional, o cérebro, ele precisa trabalhar junto, tá? Ele precisa, é o que a gente chama de cérebro integrado. Ele precisa trabalhar os 2 lados ao mesmo tempo. Então, como eu falei, o nosso lado direito é da emoção, ele é holístico, não verbal, criativo, ele armazena as nossas memórias. E o lado esquerdo do nosso cérebro, ele é lógico, literal, linguístico, linear, racional. Então, é mais ou menos assim. O nosso cérebro direito sente e o nosso cérebro esquerdo controla, racionaliza a emoção. Só que as crianças pequenas e os adolescentes, eles tendem a usar muito mais o lado direito do cérebro, aquele que só sente, aquele que não tem o controle sobre as emoções, tá? O direito e o esquerdo. Então, o direito sente, o esquerdo vem cá e acalma. Então, quando a criança é muito nova, até a adolescência, na verdade, até os 25 anos de idade, ele é muito, ele só sente, tá? Ele não tem muito controle sobre isso. Por isso é natural que eles sejam muito mais emotivos. Isso é neurobiológico, faz parte do desenvolvimento deles. Essa é uma informação muito importante para a gente saber e entender que não é pessoal. A criança ou o adolescente, ele não está fazendo propositalmente para te desafiar. Isso é neurobiológico, faz parte do processo de desenvolvimento. Então, quando a gente tira essa carga de levar para o lado pessoal, a gente consegue olhar a criança ou adolescente num todo e realmente sentir vontade de ajudar. Porque quando a gente leva para o lado pessoal, a gente quer reagir contra, né? A gente quer mostrar para a criança ou para o adolescente que a gente que manda. Você vai me obedecer porque sou eu que mando, eu tenho o poder. E quando a gente tira essa carga pessoal, quando a gente entende que agir dessa forma faz parte do processo de desenvolvimento deles, a gente consegue realmente sentir vontade de ajudar a criança a lidar com aquela grande emoção ali, aquele grande sentimento. Então, vamos lá. O cérebro e as birras. As birras são pequenas ou grandes descargas emocionais. Todo mundo, adulto ou crianças, tem sentimentos. E às vezes esses sentimentos são tão grandes que fica difícil controlar. Pesquisadores dizem que a emoção é a energia que comanda o nosso cérebro. Entretanto, as emoções não devem ser vistas como algo que toma posse do ser humano e os fazem ter comportamentos vergonhosos. Emoções são informações que nos ajudam a tomar decisões sobre como precisamos agir para nos manter saudáveis e seguros, né? Então, as emoções, vocês já ouviram falar que o nosso corpo fala, né? O nosso corpo fala, né? Ele ouve as nossas emoções e ele reage a isso. E quando a gente acumula as nossas emoções, o nosso corpo adoece, né? A gente fica estressado, aí do estresse vem a gastrite, aí vem a imunidade baixa, aí você fica exposto a outras doenças e viroses. Tudo isso porque você não soube lidar com aquela emoção nem expressá-la. E é isso que a disciplina positiva traz para a gente. Ela nos ensina como lidar, a aceitar todas as nossas emoções, as emoções das crianças e a lidar com elas. Então, todo mundo faz birra, adulto ou criança, tá? A criança faz birra diferente, ela se joga no chão, ela chora, ela grita, ela esperneia, ela vai contra o que você quer. E o adulto faz como a birra? Eu acho que o adulto ele só não se joga no chão, porque ele também chora, grita, esperneia, desafia o outro, né? Então, todos nós fazemos birra, porque a birra faz parte da nossa biologia humana, né? É a forma que a gente tem de lidar com as nossas frustrações, até para nos manter saudáveis e seguros, né? No sentido de explorar mesmo esse sentimento, deixar ele vir à tona e aprender a ir lidando com ele, sem guardar ele dentro da gente, porque quando a gente guarda, a gente fica suscetível ao estresse, imunidade baixa e mais doenças. Portanto,
as birras e todos os outros comportamentos que julgamos inadequados são as únicas ferramentas que as crianças têm para resolver os próprios problemas. Então, esse aqui, a gente tem uma abordagem dentro da disciplina positiva que a gente chama da ponta do iceberg, né? Então, quando a gente vê um iceberg, a gente só vê a superfície dele, mas a gente não tem noção do quanto ele pode ser gigantesco lá embaixo, né? E é isso que acontece com o comportamento das crianças e até com o nosso comportamento. Adultos e crianças desencorajados tendem a se comportar mal para conseguir o que eles querem. A gente chama também de objetivos inadequados. Então, quando a criança grita, ignora, morde, chuta, desiste de fazer uma lição, por exemplo, retruca com você, bate no colega, na verdade, esses são os comportamentos. A criança, ela está se comportando, ela está tentando mostrar para você o que ela sente, né? Mas ela não sabe lidar com isso, ela não sabe lidar com as emoções, ela nem sabe entender o que ela está sentindo. Ela só é comportamental. Então, por dentro, essa criança ela pode estar muito cansada, ela pode estar insegura, ela pode estar passando por problemas na casa dela, problemas econômicos, briga dos pais, perda de um ente querido, ela pode estar ansiosa, ela pode estar com ciúmes, de repente chegou um novo irmão ali, ela perdeu o lugar dela na família, ela se sente inadequada, ela se sente solitária, ou é uma criança pequena, ela tem falta de vocabulário suficiente para poder expressar as emoções dela, ela pode estar com medo. Então, a gente precisa ter esse olhar por trás do comportamento. A gente olha a criança, ela tá hoje terrível, esse menino não é assim, o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo? Então, mostra essa curiosidade para a criança, a curiosidade genuína de que você realmente quer ajudá-lo. Esses dias aconteceu uma coisa muito engraçada na escola da minha filha. Todo mundo teve virose e até umas crianças faltaram, inclusive minha filha foi antes da pandemia, acho que umas 2 semanas antes, na verdade. E aí uma criança, uma menina da sala dela que estava com essa virose foi para a escola e estava com dor de barriga, e na hora do recreio a menina foi no banheiro, acabou dando sinal e ela se atrasou para a sala, ela estava com uma outra amiguinha que também decidiu esperar ela ali para ela não ficar sozinha no banheiro, às vezes tem medo, enfim. E aí chegaram as duas atrasadas na sala e a professora não deixou mais ela entrar porque é normas do colégio, né? São as normas da escola, as regras. A criança chegou atrasada, ela não entra. E eu acho isso muito incrível porque é lógico, a gente tem que ter algumas regras, né? Porque as regras fazem parte da boa convivência do ser humano, a gente precisa ter regras. Mas naquele momento poderia existir uma flexibilidade, porque essas meninas não assistiram a aula e elas ficaram aonde? O que elas aprenderam? Foi trabalhado alguma coisa nesse sentido? O professor ou a coordenação da escola tentou ouvir os motivos pelo qual a criança chegou atrasada, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar, embora eu saiba que seja difícil, são muitas crianças para lidar, mas a gente não vai conseguir transformar tudo de uma vez. Então, com um aluno que você trabalhe isso hoje, né? Aí você trabalha essa abordagem com outro aluno amanhã e quando passar um aluno por dia, né? Como se fosse um passo de cada vez. Um aluno por dia e no final da semana serão 7 alunos que você ajudou a lidar com seus sentimentos, que você usou a abordagem da disciplina positiva. No final do ano serão mais de 300 alunos. Então, a gente precisa ter esse olhar. É importante a gente ter essas informações. Eu sempre falo que informação é poder. Informação é ter mais paciência, aumentar o nível de paciência. Quando a gente tem isso, a gente consegue lidar realmente com a crença por trás do comportamento. A gente consegue entender o sentimento por trás do comportamento. Aí eu entro aqui, né, de novo nos comportamentos inadequados e na atenção indevida. As crianças, elas criam estratégias para buscar atenção que não fazem muito sentido para nós adultos. E muitas vezes fazem isso com um comportamento irritante. Na verdade, elas não estão muito conscientes de que seus objetivos estão equivocados. Ou seja, elas não têm consciência de que agindo assim não terão nossa atenção da forma que elas esperam. E é por isso que chamamos esse comportamento de atenção indevida. Se você perguntar a uma criança por que ela se comporta mal, ela não vai saber te responder. O fato é que todos querem atenção e quando não tem, acabam tendo comportamentos indevidos devido à falta de aceitação. Então, a premissa, é essa a palavra certa? Básica, a essência de todo ser humano é se sentir aceito e importante, tá? Todo ser humano, ele precisa sentir o senso de que ele é aceito pelos outros, de que ele é amado pelos outros, de que ele é importante para os outros. Quando o ser humano, qualquer um,
crianças ou adultos, perdem esse senso, o que eles começam a fazer? Eles começam a se comportar mal na tentativa de obter esse senso de importância e de pertencimento. As crianças, elas têm a própria forma delas de mostrarem isso. Elas podem atrapalhar uma aula, elas podem cutucar um amigo, elas podem retrucar com o professor, porque o que elas querem? Atenção. Hoje a gente vive a era da informática e o que acontece quando você vê aqueles comentários haters, né? Aqueles comentários bem mal criados nos seus vídeos ou em alguma publicação que você faz. Se você olhar entre decodificar o código, né? Daquelas palavras mal criadas, você vai perceber que a pessoa ela está passando por alguma situação ali muito louca na vida dela e que ela precisa de atenção, ela precisa de apoio, né? Então a gente, adultos ou crianças, eles tendem a reagir assim, a reagir muito mal quando eles precisam se sentir amados novamente. Nós, mulheres, fazemos muito isso com os nossos maridos, por exemplo, a gente bufa, vamos supor que ele esqueceu de te dar um presente de aniversário. Você vai ficar dando muita indireta, você vai tratar a pessoa mal, você vai bufar, tudo isso na tentativa de que ela perceba e ela peça desculpas para você e ela diga que te ama e ela conserte os erros, né? Então, as crianças também querem isso de nós, elas querem que a gente perceba o quanto elas precisam ser amadas, o quanto elas querem e necessitam a nossa atenção. Eu sei que isso não é fácil, porque quando a gente lida com um comportamento irritante, a nossa tendência é ficar irritado também, né? Querer que isso acabe. Mas é treinamento. Se você decidir realmente, eu quero mudar a minha forma de comunicar com os meus alunos, eu quero ajudá-los, eu quero ser mais do que um professor, eu quero inspirar essas crianças. Então, conforme você for praticando, você já tem esse desejo dentro de você. E quando a gente tem o desejo, eu acredito que se você está assistindo isso aqui é porque você tem o desejo de mudar as coisas na sua sala de aula, mudar o relacionamento com seus alunos. Olha que interessante, a gente vive nessa época da pandemia, onde as coisas têm que ser online. E se a criança não sentir um respeito por você, se você não for uma inspiração, ela mal vai assistir a tua aula, né? Então, hoje a gente precisa inspirar as crianças de uma forma diferente, de uma forma através da tecnologia. A gente não está cara a cara com a criança e a gente precisa realmente inspirá-las. E como a gente inspira? A gente inspira as crianças respeitando, ganhando a cooperação delas através do respeito e do senso de pertencimento. Vão deixando perguntas aqui, se não está claro, que eu estou no chat respondendo tudo para vocês. Então, por exemplo, uma criança que interrompe a aula toda hora, conversando ou fazendo bagunça, ela pode estar querendo te dizer que precisa da sua ajuda para se sentir importante. Uma criança que nunca faz a lição de casa pode estar tentando te comunicar que tem dificuldades para aprender e pedindo que você amostre pequenos passos para que ela possa conseguir fazer essa lição. Uma outra criança que nunca faz o que você pede pode estar precisando de direcionamento para exercer sua liderança de forma positiva. Você pode pedir que ela te ajude em algo, você pode dar alguma função. Sempre aquela criança que você fala assim, esse daí é um líder nato. Meu Deus, essa criança é difícil, essa criança não faz o que eu mando. Essa criança me desafia a todo instante. Dê uma tarefa útil para ela. Aliás, eu sempre falo para os professores que tudo aquilo que não cabe a somente ele fazer, as outras crianças podem fazer. Então, um pode ficar responsável por apagar a lousa, o outro pode ficar responsável por distribuir o material, o outro pode ficar responsável por acender e apagar a luz, outro pode criar uma comissão em sala de aula para ajudar as crianças a voltarem na hora certa depois do intervalo. Então, tem várias coisas que você pode fazer. Faça um brainstorm com seus alunos. Agora, nessa época de aula online, né? Alguma criança pode ficar responsável pelo grupo de passar as perguntas para você, outra de ficar responsável por avisar os dias e horários de provas, verificar se todos fizeram a lição de casa. Então, eles vão ter vontade mais de participar da aula, né? Então, isso é muito legal, é você envolver as crianças em todo esse processo de aprendizagem. Uma criança, aí entra a frase de Rudolf Dreikurs, ele diz assim, é genial que ele diz, que uma criança que se comporta mal é uma criança desencorajada. Então, como a gente encoraja essa criança? A gente encoraja essa criança dando senso de pertencimento e aceitação, né, para ela.
Então, a gente precisa entender que a criança age mal porque ela é criança, né? Às vezes, ela tem alguns comportamentos que para a gente é inadequado, mas ela age assim porque ela ainda está em fase de desenvolvimento, ela está em fase de entender. Não significa que a gente pode permitir que ela haja assim, mas significa que a gente pode orientar essa criança. Então, a gente precisa entender que elas não têm maturidade cognitiva e nem ferramentas para lidar com suas emoções. E quanto mais a gente entende de comportamento, mais eficazes nós somos como pais e professores. Então, um bom começo para isso é entrar no mundo da criança para compreender mais sobre o comportamento desencorajador. Nesse e-book tem alguns exercícios para vocês e eu quero que vocês façam esse exercício aqui e depois me conta nos comentários. Então, pense nas palavras que você ouviu de algum professor ou professora quando você era criança ou adolescente, que fez com que você se sentisse culpado, envergonhado e desencorajado. Comenta aqui, compartilha comigo alguma frase que algum professor disse para você que te desencorajou, que te fez te sentir menos. Então, enquanto você vai pensando, a gente vai assistir o vídeo do Daniel Siegel, que ele nos explica o que acontece dentro do nosso cérebro apenas usando a palma da mão. Eu poderia fazer isso, mas o Daniel Siegel, que criou essa técnica, é muito mais competente do que eu, é muito mais legal assistir o dele. Esse vídeo eu retirei do site da Fernanda Lee, tem os créditos aqui, ela que fez a tradução, no YouTube da Fernanda Lee, então vocês podem também se inscrever no canal dela, que é muito importante, é Filosofia Positiva. Vamos assistir? One of the most rewarding experiences for me has been to study brain science and apply it to the experience of parenting. And the hand model of the brain that I use to teach parents is very useful to understand that. So if you take your thumb and put it in the middle of your palm, put your fingers over the top, this is a very useful model of the brain. And when we can actually see in front of us what's going on in the brain, then we can change what the brain does. So let me walk you through very basically what happens in this brain and the structures in it. And it goes like this. The spinal cord comes up representing the wrist, and then you have coming up into the skull the brain stem and the limbic area, which work together to help regulate arousal and your emotions and the way you have a fight, flight, freeze response. These are below the cortex, the limbic and brainstem areas, and the cortex is this higher part of the brain that allows us to perceive the outside world, to think and reason. And this frontmost part of the brain, right behind your forehead, so the person's oriented like this, is actually the part that regulates the subcortical, limbic, and brainstem areas. This regulation is very important because sometimes we can have all sorts of things happen in our life. We're tired, we're exhausted, someone pushes a particular emotional button, and we can flip our lids. So rather than being tuned in and connected and balanced and flexible, we can lose all of that flexibility, even lose moral reasoning, and act in ways that are terrifying to others, including our children. Now, you can actually bring yourself back online and come back to the high road and make a repair with your child, and that's important to explain to them. And you can also use this hand model of the brain to explain to children, even as young as 5 and 6, how to understand when their emotions are rising up from the brainstem and limbic areas here, and how it's overriding the prefrontal area and making it so they may be about to flip their lids. So I've had kids come tell me that they're about to go flip their lids and they need a break. They need a timeout. And by even just naming that, they can tame it. And that's the power of using the hand model for ourselves and our children to help us all make sense of what goes on in the emotional communication that we have in the course of day-to-day life. Muito interessante a colocação de Daniel Siegel, e eu quero só complementar, né, para que vocês reassistam esse vídeo, façam em casa, ensine as crianças e os seus alunos, adolescentes, essa técnica.
né? De entender o que está acontecendo no cérebro deles. Isso é muito importante. Então, agora que você assistiu ao vídeo, descubra o que fazer para se acalmar. Então, quando você ou a criança estiverem muito nervosos, afaste-se do problema para se acalmar. E isso nós chamamos de afastamento positivo, que significa se afastar da situação, se acalmar para se reconectar e corrigir, conversando com a criança. Como que você pode adaptar isso em sala de aula? Para crianças pequenas, até uns 6 anos, até uns 7, 8 anos de idade, você pode deixar criado um cantinho na sala de aula e pedir para que a criança vá até lá, né, para se acalmar, não em forma de castigo. Esse cantinho você pode colocar desenhos, massinhas, ou simplesmente a criança fica lá, abaixa a cabecinha um pouco, tenta se acalmar, às vezes quando ela briga com o colega, às vezes quando é uma matéria, por exemplo, matemática, ela não está conseguindo fazer, ela começa a chorar, ela precisa se acalmar para olhar o todo. Dentro do livro Aprendendo a Aprender, inclusive vai ter vários vídeos aqui curtinhos sobre isso, ela tem esse livro aqui, tem até uma caneta no meio que eu estou anotando tudo que eu quero passar para vocês, é da Barbara Oakley, ela chama isso de não é dividir a atenção, é mais ou menos você, esqueci o nome agora, mas é você sair mesmo do problema, atenção focada, que é quando você está ali focado no problema, você não consegue resolver, e eu vou chamar de atenção desfocada, é quando você sai daquilo e você se distrai um pouco para poder se acalmar, né? Isso é para ajudar o seu cérebro a se reintegrar, porque ele está só muito lá no emocional, está só sentindo, ele não está racionalizando, então você precisa sair um pouco do problema para poder conseguir encontrar uma solução. Então, as crianças pequenas, você pode criar esse espaço em sala de aula. As crianças maiores, você pode sugerir que dê uma volta no pátio, que vá beber uma água, mas sempre com muita sutileza, não em forma de castigo. Não falar, vai lá pro canto lá se acalmar, pelo amor de Deus, criança. Ou sai da sala um pouco, dá uma volta lá, quando você estiver mais calmo, você volta, adolescente. Não haja assim, tá? Haja sempre com muita sutileza, combine isso com as crianças antes. E aí, no momento do grande sentimento ali, você pergunta, né? Você acha que ir lá pro cantinho vai te ajudar a te acalmar? Você quer ir lá um pouco? Ou você quer sair, dar uma volta, beber uma água, ir até o banheiro? Aí, será que você vai se acalmar um pouco? Então, sempre com muita sutileza. Isso realmente funciona. Eu uso isso na minha vida diariamente. Até mesmo quando eu estou estudando demais, eu me sinto cansada, eu falo, gente, eu tenho que fazer a pausa positiva agora. Eu coloquei aqui afastamento positivo, mas dentro da disciplina positiva, essa ferramenta se chama pausa positiva. Tem até aqui esse cartãozinho. Eu vou mostrar para vocês o baralho de ferramentas da disciplina positiva. Vocês podem adquirir, não ganho nada para vender isso aqui. É simplesmente porque eu acho muito útil. Ele tem várias ferramentas que você pode usar em sala de aula para encorajar os seus alunos e conseguir ganhar a cooperação deles. Eu sempre deixo o baralhinho aqui, a mostra, porque às vezes quando eu fico muito nervosa, eu pego uma cartinha e vejo, né, acho que isso daqui pode ajudar. É bem interessante. Eu tenho uma amiga que brinca que ela fala que parece esoterismo. Mas não é isso, mas é uma forma de ajudar a gente a encontrar algumas soluções. Então, quando os nossos alunos têm comportamentos desafiadores, nós temos algumas opções para lidar com isso. Mas, infelizmente, sempre escolhemos as piores, que são gritar, castigar, dar sermão e punir. E todas elas fazem com que a criança se sintam culpadas e que nunca serão boas o suficiente. O meu computador está acabando a bateria. Deixa eu carregar ele aqui. A gente não quer que pifa, né? A gente não quer ter que gravar tudo de novo, pelo amor de Deus. Então, tem uma frase genial da Jenny Nielsen que ela diz assim: o que nos faz acreditar que precisamos fazer a criança se sentir mal sobre o que ela fez, para que ela possa agir melhor? Ninguém se sente encorajado a ser melhor depois de sofrer um ataque de humilhação na frente dos colegas, né, de classe, ou após ser castigado ou envergonhado. Eles não vão ter vontade de agir melhor com você, eles vão ter vontade de sempre
bater de frente com você. E não é isso que nós queremos a cooperação das crianças, a gente quer se aproximar dos nossos alunos e não nos afastar deles. Até porque hoje a gente tem a informação de que a aprendizagem está ligada diretamente à afetividade. Então, quanto mais os seus alunos gostarem da sua aula, de você, te respeitarem, mais encorajados eles serão a aprender, né? Eles vão ter mais vontade de aprender. Eu tô num coça-coça aqui porque eu tô com alergia, então vocês vão me ver me coçando muito aqui ainda nesse vídeo, infelizmente. Desculpa, mas foca no conteúdo. Ainda bem que eu apareço pequenininha para vocês. Então, todo ser humano tem a necessidade de se sentir aceito e de se sentir importante, incluindo as crianças, né? Incluindo as crianças. E crianças e adolescentes têm esse senso diminuído quando tudo que escutam é o quanto são ruins, preguiçosos ou desatentos. Por isso, professor, não desista do seu aluno, porque a criança que mais te deixa com dor de cabeça ou com medo de retornar à sala de aula no dia seguinte é a criança que mais precisa de você. Eu sei que vocês estão escutando uns espirros, umas descargas dando aqui, é porque vocês sabem, estamos de quarentena, estamos todos em casa, e aí aqui está sendo tudo compartilhado, inclusive o meu escritório, que fica na sala. Então, como usar a educação positiva ou a disciplina positiva na sala de aula? Quando o professor começa a aprender sobre isso, ele tende a ficar muito animado com a ideia de usar ferramentas encorajadoras. Porém, é importante ressaltar que a educação positiva não é uma fórmula mágica nem técnicas que podem ser aplicadas de forma mecânica. A educação positiva é um processo onde o professor vai se adaptando até encontrar o seu ponto de equilíbrio entre firmeza e gentileza ao mesmo tempo. E isso acontece à medida que ele aprende sobre o comportamento humano e internaliza os princípios de educar de forma positiva e encorajadora. No entanto, no começo, pode ser que o professor fique mais flexível até encontrar o seu ponto de equilíbrio. Pode ser que ele fique muito permissivo, né? Porque ele já não quer punir, mas o que faço então? Eu deixo a criança fazer o que quer e aí eu perco o controle da minha sala de aula e aí eu digo que a disciplina positiva não funciona e não é bem assim. A gente precisa mesmo encontrar o nosso equilíbrio. Então, estilos de liderança de um professor. Conta para mim aqui com qual que você se identifica, tá? Descubra a sua forma de liderar a sala de aula. Tem aquele, né? Eu separei em 3, então o primeiro é o professor algodão doce. Ele é fofinho, ele é docinho, as crianças amam. Mas ele quase nunca consegue atingir seus objetivos em sala de aula porque ele é permissivo demais. E a aula vira uma grande bagunça, um oba-oba ali, e fica quase impossível dar aula até que o professor se cansa e aí ele se torna, ou ele é assim naturalmente o professor pedreira. Ele é duro, áspero, rígido, ele é aquele professor que fala assim, eu mando aqui, faça do meu jeito. Este é o famoso estilo autoritário. Então, o algodão doce, ele está baseado totalmente na gentileza e o autoritário, ele está baseado totalmente na firmeza. E, né, como eu falei, pode ser também que você comece o seu dia como um algodão doce, fofinho, bonitinho, e acaba o dia como uma pedra, rígido, né? Fala, não aguento mais essas crianças mal educadas. Eles vão ter que fazer o que eu mando agora. E aí você começa a ser rígido. A Jenny Nielsen, ela fala assim, eu era permissiva demais até não suportar mais os meus filhos e depois eu era rígida demais até não me suportar mais. Então eu me identifico muito com isso. Às vezes a gente começa o dia bem, né? Quer ser fofinha, bonitinha, ser amiga de todo mundo, e a gente acaba o dia assim como uma pedra mesmo, totalmente autoritária, ditadora. E nenhum dos dois funciona, nenhum dos dois a gente desenvolve as habilidades que a gente tanto quer nos nossos alunos. Então, quando o professor fica muito no extremo, entre permissivo demais ou rígido demais, ele não consegue atingir seus objetivos. E pode até ser que o professor comece o dia como um algodão doce e acabe como uma pedra. Quando você consegue encontrar o equilíbrio, você consegue ser gentil e firme ao mesmo tempo, como um trilho de trem. Você entende que não tem problema fazer curvas, ser flexível, mas se mantém firme, pois o trilho não se desconecta. Então, este é o estilo democrático da disciplina positiva. Então, que todos possamos ser democráticos como um trilho de trem, firmes, conectados, gentis e flexíveis para fazer as curvas necessárias. Esse é o equilíbrio entre ser firme e gentil ao mesmo tempo. Dúvidas? Deixem aqui para mim. Então, para pensar um pouco, vamos refletir.
Pense em seus alunos em todos os desafios de comportamento que vocês enfrentam em uma sala de aula. Agora, imagine que se passou 25 anos e você está reencontrando os seus alunos. Como vocês gostariam que eles estivessem, né? Então, a gente tem problemas. Vai contando para mim os seus problemas aqui, para a gente compartilhar. Então, eu citei 3 aqui: indisciplina, desatenção e rebeldia, e eu gostaria que meus alunos eles estivessem felizes, realizados e bem-sucedidos. E aí, eu trouxe essa lista, eu sempre gosto de trazer essa atividade de 2 listas. Este é um workshop para professores que eu faço, e eu sempre levo essas 2 listas, só que a diferença é que no workshop presencial, os professores, eles que vão me contando ali os seus desafios. Então, aqui eu citei, coloquei só os mais citados, que é indisciplina, desatenção, rebeldia, desrespeito e desinteresse. Então, eu falo assim: professor, você está aqui então, né? Deixa eu pegar o mouse. Você está aqui, ó, neste quadro. Só que você quer chegar aqui, você quer desenvolver nos seus alunos a responsabilidade, a autoconfiança, honestidade, resiliência, respeito, ética, sucesso, felicidade e realizações. Então, o que você faz para sair daqui e chegar aqui? Qual a abordagem que você usa? Será que a sua abordagem, ela está desenvolvendo essas habilidades no seu aluno ou ela está desenvolvendo mais dessas? É isso que a gente precisa pensar. Então, como você está ajudando os seus alunos a desenvolver essas habilidades? Me conta, né? A criança aprende modelando o nosso comportamento. Então, se o nosso comportamento for autoritário, de desrespeito, de desinteresse, de botar o aluno para fora de sala de aula, de ignorar o aluno ou de destratá-lo, de envergonhá-lo, será que a gente está ensinando essas habilidades aqui? Ou a gente está ensinando mais dessas? E aí eu quero trazer uma frase também da Jenny Nelson, que ela diz assim: quem as crianças são hoje não é quem elas serão para sempre. Essas crianças irão crescer e se desenvolver. E aí, como você quer que elas se desenvolvam e como você gostaria que elas se lembrassem de você? Por isso, ensinar sobre habilidades de vida e habilidades sociais é tão importante quanto ensinar a ler e a escrever, né? Quanto ensinar as atividades acadêmicas. E agora eu quero conversar um pouco sobre a escola, né? Porque vamos conectar toda essa abordagem socioemocional da disciplina positiva à escola. Então, eu peguei 2 fotos da internet mesmo, e olha que interessante, foi em sites diferentes, e olha que interessante. Essa foto aqui é de 1977, e essa foto aqui é de 2019. O que mudou? O que eu percebi que mudou? Que em 41 anos, a única coisa que mudou foi a resolução da câmera. E isso não era para parecer piada, tá? Isso, na verdade, é triste. Então, a gente encontra aqui as mesmas crianças, não as mesmas crianças, o mesmo formato de sala de aula, alguns desenhos aqui, essas crianças enfileiradas, quietinhas, trabalhando individualmente, sem direito a questionar ou a pensar livre, né? Elas são ensinadas a apenas decorar o que é passado e responder apenas o correto. Sem chances de errar, elas não podem errar, porque a prova determina, aqui nesse modelo de educação, a prova determina quem a criança é. Então, é claro que eu estou generalizando e hoje muitas escolas estão se adaptando a essa nova era. Mas pense bem, quando você olha para os seus alunos, você acha que eles estão lá porque estão felizes em aprender ou porque são obrigados? Não somente pelos pais, mas pelo nosso sistema. Todos os dias, muitas pessoas fazem coisas por obrigação. E as obrigações são passadas de geração a geração. Por isso, encontramos médicos, professores, engenheiros e muitos outros profissionais fazendo tudo meia boca. Esses profissionais são os profissionais que trabalham por obrigação. As pessoas malham por obrigação, estudam por obrigação e não tem aquele verdadeiro empenho, aquele verdadeiro amor. Então, não seria maravilhoso se aprender e trabalhar, em vez de ser vistos como obrigação, passassem a ser divertidos? Aprender a trabalhar é para a vida toda. Então, aprender e trabalhar é para a vida toda. Então, que seja prazeroso, não é mesmo? Porque aprender, na verdade, é muito divertido. O que acontece é que, apesar de já ter se passado 2 séculos, até hoje nunca ninguém pensou em fazer diferente. Até pensou, mas não conseguiu sozinho. Por isso que a gente tem que se unir, criar nossa rede de apoio e mudar de uma vez por todas esse sistema educacional
aproveitar essa pandemia que a gente viveu e que a gente já teve que sofrer mudanças, a gente já teve que se adaptar às mudanças e aproveitar então agora para fazer mais mudanças e tornar o nosso ensino atrativo e prazeroso para as crianças, porque elas têm muitos estímulos. Hoje a gente aprende o que a gente quiser através do Google, do YouTube, de plataformas mais legais do que apenas ir para essa sala de aula e ficar olhando para a cara do professor. Hoje, a gente tem várias ferramentas que podem tornar esse ensino mais atrativo e divertido. A gente precisa apenas saber usá-las e a gente precisa entender o nosso papel hoje como professor, que é de orientador do ensino, que é a ponte, né? A gente faz a ponte, né? A gente ensina a criança a aprender, na verdade, em vez de tentar jogar o aprendizado na cabeça dela, a gente ensina essa criança a se interessar pelo aprendizado. É hoje esse o nosso papel, né? A gente é quase um artista, o professor é quase um artista, por isso que eu sempre falo que educar é arte, é ciência e precisa ser estudada, né? Então vamos lá, pera lá, vamos voltar. Então você, professor, pode mudar essa situação e levar diversão e conhecimento aos seus alunos e assim mudar o conceito de ensinar. Aí eu vou trazer aqui as frases reais, tá? Que os meus filhos falaram sobre a escola. Então, o Arthur, de 8 anos, diz assim: a escola é um lugar chato, onde eu só posso ir ao banheiro quando o professor deixa. Eu sinto sede e fome também, mas não posso comer e nem beber água quando eu quero. Parece uma ditadura, né? Parece uma prisão realmente aqui. Você não tem liberdade nem para ir ao banheiro. Quantos dos seus alunos já não fizeram xixi na calça porque você achou que ele estava querendo apenas fugir da aula ou porque não é permitido, é uma regra da escola, não deixar a criança ir ao banheiro no horário de aula? Então, a gente precisa pensar nisso. Frase da Viviane Sena: tudo muda menos a escola. Se pudéssemos transportar um cirurgião do século XIX para um hospital de hoje, ele não teria ideia do que fazer. O mesmo vale para um operador da bolsa ou até um piloto de avião do século passado. Não saberiam simplesmente que botão apertar. Mas se o indivíduo transportado fosse um professor, ele saberia exatamente o que fazer, porque ele encontraria na sala de aula deste século a mesma lousa, os mesmos alunos enfileirados e o mesmo método de ensinar, né? Na repetição, decorar. Então, ele saberia exatamente o que fazer. Essa frase da Viviane Sena é genial. Eu adoro, porque traz muito do que é o nosso ensino hoje e nos faz refletir o quanto isso precisa mudar urgentemente. Então, essa é do Murilo Gun, que adoro ele. A criança nasce exploradora e desaprende a ser exploradora. A criança nasce curiosa e desaprende a ser curiosa. A criança nasce cientista e desaprende a ser cientista. A criança nasce corajosa e desaprende a ser corajosa. Quem faz isso com ela somos nós, nosso sistema escolar que não permite que ela erre. E quando a criança tem medo de errar, o que acontece com ela? Ela deixa de explorar, porque ela não pode errar. Ela deixa de ser curiosa, porque ela pode fazer uma pergunta idiota e todo mundo ri. Ela deixa de ser cientista, porque ser cientista é trabalhar com hipóteses, tentativa e erro. Ela não quer errar. Ela deixa de ser corajosa, porque se ela errar, ela vai ser punida por isso. Quando a criança entra na escola, ela é um ponto de interrogação. E quando ela sai da escola, ela é um ponto final, né? É como se a escola tirasse todas essas habilidades que a gente precisa ter de explorar, correr risco, ser curiosa, proativa, de tentar, né, de arriscar e ter coragem para isso. Então ela entra com muitas dúvidas, questionamentos, muita curiosidade, muita vontade e ela sai sem mais nada disso, porque a escola é um saco, é chata, detonou toda aquela curiosidade dela e ela já não quer aprender mais nada. Ela só quer acabar aquilo e nunca mais ter que pegar um caderno de novo. Essa é a frase da Gigi, de 11 anos. A escola é legal, porque eu encontro meus amigos, mas as aulas são chatas. O professor fica falando e falando, mas nunca escuta a gente. Seria mais legal se o professor ouvisse mais os alunos e se a gente pudesse dar aulas também, ou brincar de outra coisa. Só ouvir o professor e escrever no caderno é muito chato. Não preciso falar mais nada. Só deixem aqui nos comentários o que vocês acham disso.
Então, como os professores podem começar a mudança que desejam no ensino para desenvolver habilidades sociais e de vida, fazendo da escola um ambiente positivo com uma aprendizagem criativa? Como? Eu vou contar para vocês algumas ferramentas, vou mostrar. Para desenvolver habilidades sociais em seus alunos, tente fazer perguntas que estimulem a criança a solucionar problemas e não esperar respostas certas. Então, são as perguntas curiosas. Você pode perguntar, quando o aluno tem um mau comportamento, bate no aluno, não faz a lição de casa, enfim. O que você estava pensando ao agir assim, né? O que você estava pensando que iria acontecer? Como você se sente sobre isso agora? O que você aprendeu com isso? Então, como você acha que você pode resolver essa situação? Usar a pausa positiva, o afastamento positivo, é a ferramenta da disciplina positiva. Então, eu já falei sobre isso. Se os seus alunos estão na educação infantil ou no Fundamental 1, construam um espaço na sala de aula para que as crianças possam usar em momentos de desconexão, quando brigam com um coleguinha ou quando não conseguem fazer uma atividade. Esse cantinho é usado para se acalmar e se reconectar. Aí vai muito de encontro com o vídeo do Daniel Siegel explicando o que acontece quando a gente fica com raiva, né? O que acontece no nosso cérebro. Então, construa com seus alunos esse canto e peça que eles deem um nome para esse espaço. Nesse cantinho pode ter folhas e lápis para desenhar, massinha de modelar, um tapetinho ou puff. Deixa esse cantinho aconchegante. Deixa as crianças decorarem ele, eles têm certeza que eles vão se divertir muito. Se os seus alunos são adolescentes, pergunta se eles querem dar uma volta no pátio ou ir até a biblioteca para se acalmarem. E atenção, não confunda com o canto do pensamento. Deixa eu tirar essa coisa daqui só para vocês lerem. Não confunda com o canto do pensamento ou castigo ou com expulsão de classe. Não confundam isso, gente, pelo amor de Deus. 3. Redirecione o mau comportamento. Quando você passa 85% do seu tempo e energia focando nos 15% negativos da criança, os pontos negativos dos seus alunos irão aumentar e os pontos positivos logo irão desaparecer, porque o que você vê é o que você leva. Então, em vez de focar aqui, ó, nos 15% negativo, foca no restante positivo daquela criança, vê o que ela pode te ajudar, né? Então, procure os pontos fortes de todos os comportamentos da criança. Quando você conseguir enxergar isso, perceberá que não será tão difícil redirecionar o comportamento dela para uma direção mais colaborativa. Número 4, né? Foque na solução e não no problema. Em vez de focar, qual é esse problema? Se pergunte, qual é a solução? Quando você decide gastar energia encontrando culpados em vez de focar na solução, você perde a oportunidade de ensinar seu aluno a aprender que erros são ótimas fontes de aprendizado. Realize reuniões em sala de aula. Realizar reuniões de classe é uma ótima forma de ouvir seus alunos e implementar mudanças necessárias. As reuniões ajudam você a perceber problemas importantes, como o bullying, por exemplo. Então, como que você faz isso? Reúna as crianças para fazer a reunião de classe, né? Combine com elas. Encoraje as crianças a buscar soluções para os problemas. Dê uma função a cada aluno nessas reuniões. Você pode fazer essa divisão de tarefas. Pode criar as regras da sala junto com eles. E aí você finaliza sempre a reunião com algo divertido, uma brincadeira, né? Um jogo, né? Se você é professor de matemática, você pode jogar banco imobiliário, por exemplo. Enfim, é sempre muito divertido. Use a roda de escolhas. Se os seus alunos têm entre 5 a 10 anos, use a roda de escolhas para ajudá-los a solucionar problemas, colocando algumas opções na roda para que eles possam escolher em um momento de conflito. É legal também fazer essa roda junto com seus alunos. Então, dentro das soluções, você pode colocar para a criança, né? Pare, por favor, eu não gosto dessa brincadeira. Ou ela pode procurar outra atividade, tirar pedra, papel ou tesoura para decidir quem fica com o quê. Por exemplo, alguma atividade que envolva divisão de tarefas, aí duas querem fazer a mesma coisa, você tira pedra, papel ou tesoura, pedir desculpa ou pedir ajuda de um adulto. Essas são algumas soluções que você pode usar como exemplo, mas claro, adaptar essa roda aí dentro dos problemas que vocês têm em sala de aula e colocar soluções, discuta essas soluções com seus alunos. Se o aluno tem entre 11 a 18 anos, você pode usar a roda dos sentimentos para ajudá-los a expressar o que estão sentindo, colocando algumas opções na roda para que eles possam escolher em um momento de conflito.
sempre fazendo junto com eles. Então, o que eu faço? A criança não fez o dever, então como que ela pode começar se explicando? Eu não fiz o meu dever por quê? Ou para conversar com um amigo, né? Tentar se desculpar ou tentar ouvir um amigo. Você está magoado por quê? Ou eu gostaria de me desculpar por quê? Eu gostaria de dizer que eu me sinto assim por quê? Crie isso também junto com eles. Deixem eles darem as soluções e colocar na roda aquilo que eles acham mais pertinente para eles. Tem uma atividade muito legal que eu adoro, que é o Amigo Legal e Amigo Pesadelo. Então, faz uma roda ali com seus alunos, discuta com eles os comportamentos de um amigo legal e de um amigo pesadelo. E aí você pode fazer um mural com as crianças e deixar na parede. Dessa forma, quando eles têm um comportamento ruim, eles conseguem se identificar e se autocorrigir. Então, você pode falar para a criança, você acha que você está agindo como um amigo legal ou como um amigo pesadelo? Né? Então, mais uma vez, faça com eles numa cartolina. Você divide a sala em 2 grupos. Um grupo fica responsável por desenhar um amigo legal, outro grupo por desenhar um amigo pesadelo. Você pode fazer encenações. Essas atividades eu sempre ensino nos meus workshops, tanto presenciais quanto online. A gente faz na prática isso, apresenta, é bem divertido. E, por fim, ensinar o que a máquina não pode substituir. Né? A gente vive uma era onde o robô já faz a maior parte do que o homem é capaz de fazer. Portanto, ensinar habilidades sociais é presentear a criança com algo que a tecnologia nunca será capaz de fazer igual, tornando-a insubstituível em seu papel de ser humano. Porque a missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, é provocar a curiosidade. Então, por último, eu deixo aqui uma mensagem de apoio a vocês, que eu quero dizer a todos vocês, meus amigos e colegas de profissão, que ensinar é o ato mais nobre do ser humano. Somos privilegiados por essa escolha, por escolher ser professor. E mudar algo ao qual estamos acostumados não é fácil, e eu entendo o quanto pode ser difícil para você começar essa jornada. Educação positiva é uma verdadeira quebra de paradigmas, é contestar tudo aquilo que fomos ensinados a acreditar. Na verdade, educar não é fácil, não importa a maneira. Porque educar é um ato de fé, é acreditarmos que estamos fazendo o melhor e dando o nosso melhor. E esperar para colher esses frutos no futuro. A questão aqui é refletir como eu quero educar, de modo que meus alunos passem por mim e levem para suas vidas boas memórias e bons ensinamentos, ou apenas quero dar minha aula e receber meu salário no final do mês. Então, tanto este e-book, que está disponível gratuito no meu site, quanto esta aula aqui, é um convite a você para usar essa nova abordagem, para aprender essa nova abordagem. E eu espero que ela possa abrir seus horizontes, que essa aula, ou este e-book, se você baixar ele, releia de novo. Eu espero que ele possa abrir os seus horizontes e te ajudar nessa missão importante, que é ensinar jovens a se preparar para o futuro. E eu desejo, professor, te encontrar mais vezes. Então, por isso, deixe suas sugestões do que você gostaria de aprender aqui. Quais são seus desafios que eu trago para vocês nas próximas aulas. Um grande beijo. Obrigada por estarem até aqui. Então, se você quer mais conteúdos, quer aprender mais, se aprofundar mais, entre no site do Instituto Educação Positiva. Lá tem muitos artigos sobre educação, sobre tecnologias também para educação. Me siga lá no Instagram, @JulianaPalmaOficial, e se inscreva aqui nesse canal do YouTube para você, põe o sininho aí, né, ativa o sininho para você receber os conteúdos quando eu gravar aqui, para você poder aprender mais. Um grande beijo, obrigada pelo seu tempo e dedicação aqui comigo, e me conta o que vocês acharam, tá bom? O comentário de vocês é importante para mim. Beijo, tchau, tchau.